conversamos agora com o deputado General Dirão, do PSL, um dos citados pela PGR. Deputado, muito obrigada por nos atender. Uma boa tarde. Muito obrigado pelo espaço concedido a nós aí para apresentarmos nossa indignação a respeito disso. Deputado, deixa eu puxar aqui primeiro, boa tarde, bem-vindo. A primeira vez que me dirijo diretamente ao senhor. Há um ponto comum aí, eu acho que a gente pode começar por ele, para depois ir tratando dos demais aspectos que o senhor julgar importantes. Mas a contratação de uma empresa por vários deputados, empresa essa que aparentemente tinha uma interface na divulgação, na convocação desses atos que pediam fechamento do Congresso e pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal. Então, por que é que o senhor contratou essa empresa? Que tipo de serviços ela prestou para o senhor? E alguma vez essa empresa, em nome do seu mandato, convocou, chamou ou divulgou esses atos que estão sob análise, sob investigação do Ministério Público? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e vejam só, a primeira coisa é o seguinte, nos causa realmente um espanto muito grande e uma repulsa a uma investigação que é feita sobre a análise do subprocurador-geral do Ministério Público Federal. É totalmente absurda. Essa investigação, ela não tem nenhum nexo com nada que tenha sido feito por nós aqui, os 4 deputados, porque nós contratamos uma empresa para fazer a divulgação, ajudar na divulgação da atividade parlamentar. Eu fiquei quase 11 meses sem ter uma empresa para fazer isso, só que eu senti essa dificuldade, eu nunca fui político, não sou um político profissional, entrei na política e achava que eu poderia continuar fazendo as minhas divulgações sozinhos com a pequena equipe do gabinete. Infelizmente, isso não deu vazão, eu tive que fazer um site, eu tive que criar uma logomarca para a gente poder fazer a publicação de vídeos e tudo mais. Essa empresa, dentro de uma pesquisa de mercado feita, isso no final do ano passado, ela se apresentou e foi contratada de acordo com as normas administrativas da Câmara. Então, isso é uma coisa que precisa ficar muito clara. A ilação que está sendo feita, na verdade, não é ilação, é uma acusação, porque o nosso nome foi colocado em rede nacional e mundial, nos acusando de estarmos participando de atos antidemocráticos e sendo sujeitos a ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Vejam só o absurdo que é uma manifestação que vão crianças, que vão famílias, que vão pessoas de idade, cadeirantes. Essa última agora, de ontem aqui em Brasília, tinha uma cadeirante que eu, inclusive, encontrei com ela e fiz uma matéria porque eu achei um absurdo ela ter que se deslocar de cadeira de rodas quase 2 quilômetros para deixar claro, conforme manda a Constituição, todos são livres. Esse é o artigo 5º da Constituição, é claro. Todos são livres para se manifestar, desde que não atrapalhe outra manifestação. Então, nós estamos dentro de uma situação que eu fico perguntando, e os outros manifestantes? Só estamos sendo acusados nós? Esse é o primeiro ponto da resposta. Depois eu prossigo. Eu nunca fui e continuo não sendo a favor, como militar das Forças Armadas, como conhecedor de estratégia, de tática e de conhecimento político do país como um todo. Eu nunca fui e não sou a favor de emprego de artigo 142, de emprego das Forças Armadas, de intervenção militar, de fechamento do Congresso, do STF. Sou contra isso daí. O que eu apresento, e aí sim, como cidadão, eu sempre apresentei, e agora como deputado, eu tenho imunidade parlamentar. Eu sou inviolável nos meus pensamentos e nos meus atos para dizer o que a população brasileira que me elegeu acha em relação ao que está sendo feito. A Constituição está sendo quebrada e está havendo desrespeito entre os poderes. Essa é uma característica clara. Aí vocês, a imprensa e a Procuradoria-Geral, começaram a noticiar, desculpa, a imprensa não, a Procuradoria-Geral nos denunciou, e a imprensa propaga isso daí aos 4 cantos do mundo, certo, de que nós, deputados, que somos da base do presidente Bolsonaro, estamos estimulando ainda manifestações antidemocráticas. Meu Deus, manifestação que preserva o que está na Constituição. Agora veja, se aparece uma pessoa no meio de uma manifestação com um cartaz dizendo a CNN não presta, caramba, eu sou culpado disso daí?
Se alguém está financiando a manifestação dessas, veja que eu não estou dizendo quem está financiando. Eu nunca financiei nem carro de som, nem ninguém, nem uma faixa. Não mandei fazer porque não acho que seja o caso de nós usarmos o nosso mandato para isso. Eu vou, converso com as pessoas, externo o meu posicionamento e volto para casa, sabendo que fiz a minha parte como cidadão e agora como deputado federal. Então, essa é a realidade. Ontem nós tivemos manifestações verde, amarelo, azul e branco com famílias de um lado e do outro lado pessoas de preto, de vermelho, com símbolos, inclusive, que não são nem símbolos democráticos, símbolos do comunismo. Ora, comunismo não tem nada com democracia. Eu entendo a pluralidade partidária do Brasil, mas outros países da Europa que viveram o comunismo, certo. Eu morei na Polônia. A Polônia aboliu o comunismo. É proibido agora ter um partido comunista lá. Então, por favor, eu gostaria de pedir a vocês que esse título, manifestações antidemocráticas, ele não está cabendo nada. Isso ofende as pessoas que vão às manifestações. Deputado, quem nominou assim foi a própria Procuradoria-Geral da República, mas eu vou deixar a Carol falar com o senhor, a gente apenas replica o que estão nos autos, né? O que está nos autos. Carol. Pois é, e até evidenciando, agradecemos a gentileza, deputada, e justamente para esclarecer esse ponto, trazemos o documento e, claro, também abrimos aqui espaço para o seu direito de resposta para explicar exatamente o que está acontecendo. Trago aqui a informação com base no documento de que a empresa de Sérgio Lima Júnior fez o acompanhamento e análise de pautas políticas, otimização dos mecanismos de buscas de perfis virtuais, enfim, um serviço que custou cerca de R$7 mil à Câmara dos Deputados. Eu queria, da sua parte, um esclarecimento com relação ao seu trato com Sérgio Ferreira de Lima Júnior. Até onde vai o seu vínculo com ele? Ele que faz parte da equipe de marketing do Aliança pelo Brasil, partido que o presidente Jair Bolsonaro quer lançar. Primeiro, eu queria deixar bem claro, muito obrigado, Carol, pela pergunta. Queria deixar bem claro o seguinte, nós contratamos a empresa antes mesmo da existência do Aliança pelo Brasil, certo? Então, essa é uma característica. Por quê? Porque identificamos a necessidade, fomos em busca no mercado e apareceram algumas empresas. Depois dessa pesquisa e algumas entrevistas, contratamos a empresa, era S8 o nome original dela. Então, contratamos a empresa. Se vocês entrarem no www.generalgirão, não estou fazendo propaganda do meu site, mas esse é o site. Entrem e vejam o trabalho profissional que foi feito e continua sendo feito ali. A minha logomarca, todo o meu trabalho de divulgação da atividade parlamentar, ele tem essa característica que nós fomos aprendendo na medida que o ano passado foi passando, acontecendo, e eu via que outros deputados também o faziam. E aí consultamos as normas administrativas da Câmara dos Deputados e vimos que existia essa possibilidade da contratação. E não é barato. Se você está dizendo que R$7 mil por mês é muito dinheiro, isso foi um preço de mercado, tá certo? Talvez um dos preços menores que nós encontramos. E por isso contratamos a empresa. Agora, o que a empresa passou a fazer depois de apoiar a Aliança pelo Brasil foi uma questão de eu não posso impedir a empresa que eu contratei de ter outras pessoas, porque ele é uma empresa. Ele tem capacidade de contratar quem ele quiser. Tá certo? Em nenhum momento nós identificamos durante esse período, e também a Câmara dos Deputados também identificou, em nenhum momento, nenhuma ilegalidade ou nenhuma irregularidade quanto a isso. E outra coisa, gostaria de deixar claro aqui, fazendo a defesa da pessoa que eu contratei, que é o principal proprietário da empresa. Ele fez um vídeo e tem falado conosco pessoalmente, também muito preocupado por também o nome dele jogado no ventilador aí, com certeza absoluta, dizendo que em nenhum momento ele participou do apoiamento de manifestações, muito menos de manifestações antidemocráticas. Então, isso é uma coisa que era importante que ficasse bem claro, e eu não estou falando somente em meu nome. Os deputados que estão sendo investigados, estamos todos com a mesma situação, e por uma coincidência, nós 4 contratamos a mesma empresa para fazer o trabalho de divulgação da atividade parlamentar. Então, essa é uma realidade, tá certo? Eu espero que os autos, quando nós pudermos ter acesso, vejam, nós falamos em democracia, só que um deputado federal que tem imunidade parlamentar está sendo acusado por um subprocurador-geral da República, autorizado por um ministro supremo, que está chamando a gente de organizações criminosas, tá certo? Estamos sendo acusados e não tivemos ainda acesso aos autos do processo. Poxa, isso não é democracia, me desculpem.
está havendo alguma falha no uso da palavra democracia. Democracia, sim, é plenitude de direitos com liberdades. Eu não estou dizendo que deva haver excesso em liberdades. Em nenhum momento nas manifestações nós deixamos no que cabia a nós que houvesse alguma violência, tá certo? É claro que a gente não podia impedir que uma pessoa empurrasse uma outra no meio de tanta gente que estava se manifestando. Essa é a realidade que a gente está vivenciando. Agora, deputado, o senhor falou aí que no que cabe ao senhor nunca compactou com qualquer tipo de violência, né? E a violência institucional? Eu digo a violência às instituições, porque o senhor fala como se fosse uma faixa isolada. O que a gente vê dos registros, a imprensa acompanha esses atos, inclusive a custo de alguns colegas serem agredidos com regularidade. Não é uma faixa nem duas, são várias. Todas elas são aparentemente feitas no mesmo lugar, têm a mesma forma, a mesma letra. Antes a gente teve aquelas cabaninhas também, todas iguais, aquele acampamento. A violência institucional, o senhor disse que é contra a invocação do artigo 142, inclusive rechaçado em decisão do Supremo, que abre margem para intervenção militar, mas a violência institucional, ela não preocupa o senhor que defende tanto a prerrogativa do parlamentar, a imunidade dada após a ditadura para proteger os direitos políticos, não se incomoda com a violência de quem pede o fechamento do Supremo e do Congresso? Olha, se você pudesse saber das pessoas lá no Rio Grande do Norte, o meu estado, você saberia que eu não participei no Rio Grande do Norte de manifestações onde existiam nenhum chamamento ao artigo 142 ou ao AI-5 ou fechamento do Supremo. O que está acontecendo no Brasil, isso é importante que vocês divulguem, o que está acontecendo no Brasil é que as pessoas estão sendo acusadas sem uma prova. Não, e deputado, sem saber nem vendo... por que estão sendo acusadas. Não, agora deputado, mesmo eu estou na sua rede social, o senhor foi à manifestação ontem. Fala com quem... Não, pois é, ao que me consta, eu não estou sendo acusado ainda, a palavra talvez seja muito forte. Deputado que está envolvido numa investigação, calma, a gente tem que pensar nisso daí. Em relação ao que você falou agora, de que a violência entre as instituições, esse desrespeito entre as instituições, eu gostaria de deixar claro que, por mais de uma vez, já houve manifestação, não só do presidente Bolsonaro, mas também do presidente da Câmara, de que está havendo uma falta de sintonia entre os poderes. A Constituição é clara, os poderes devem existir de forma independente e harmônicas entre si. Se estivesse acontecendo isso, com certeza, esse tipo de manifestação não estaria sendo necessário. Tá certo? Então, a falta dessa independência, a falta desse respeito entre as instituições, digo bem, entre as pessoas que fazem as instituições, é que está levando a isso. Eu gostaria muito de que fosse possível, e eu tentei adotar uma postura nesses últimos 2, 3 meses, eu tentei adotar uma postura de distensionamento, de redução da tensão, para que a gente pudesse voltar a ter um clima de paz, um clima de calmaria entre os poderes. Mas aí a gente foi vendo uma coisa atrás da outra até chegarmos nesse absurdo da investigação, na apreensão de celulares de um deputado federal. Ora, nós somos invioláveis em votos, palavras e atos. Já existem senadores também se manifestando. Então nós precisamos que todos os poderes, aí eu repito, não é somente o legislativo, não é somente o executivo, ou somente o judiciário. Os poderes precisam entender que tem que haver esse respeito entre os poderes. Não se pode abrir uma investigação contra uma autoridade de um dos poderes sem que haja, no mínimo, uma aproximação em relação a isso ou um alvo. Muito obrigado por terem corrigido. Deputado é alvo de apuração em inquérito da PGR. Muito obrigado. Vocês tiraram um peso da minha consciência agora, porque eu estava falando com vocês e olhando aqui para baixo. Não, tecnicamente é errado dizer que o senhor é acusado. Eu rapidamente alertei aqui, está corrigido. Alvo de investigação correto. Acusação só depois de denúncia formal feita e ação penal em curso.
Deputado, aproveitando, você está falando bastante sobre a harmonia entre poderes, principalmente agora nessa sua última fala. Mas o senhor não acredita que esse tipo de manifestação, com as faixas, fazendo provocações ao Supremo, ao Congresso, isso não gera uma tensão entre os poderes, essa harmonia fica cada vez mais difícil? E aí também enfatizando, porque o senhor há pouco falou, acompanhei essas manifestações. Olha, você tem razão. A manifestação de Brasília ontem, as pessoas que estão indo às ruas, elas já estão evoluindo o pensamento delas para diminuírem, para distensionarem também. Então, a manifestação de ontem era Supremo é o povo, fechado com Bolsonaro. Essas eram as principais faixas que nós vimos, diferentemente do que se fazia antes. Então, eu acredito que dentro de um regime democrático, dentro de um regime de liberdades, por favor, regime de liberdade, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa. A imprensa foi alvo também de cerceamento dessa liberdade e eu não vi vocês defendendo. A Cruzoé foi alvo, o Terça Livre foi alvo, Folha Política foi alvo. Não, ninguém defendeu. Eles não foram defendidos. Eles estão se defendendo, tá certo? Então eu esperava que a Associação Brasileira de Imprensa, que os demais órgãos de imprensa também viessem defender essa imprensa, essa nova imprensa, né, que faz um trabalho em cima de blogs, em cima de folhas, de páginas na web. Então, essa liberdade, ela precisa acontecer, porque aí é aquela história do ser humano. Toda ação corresponde a uma reação. Infelizmente, a gente tem uma hora que a gente começa, a panela de pressão começa a subir, a temperatura e começa a querer explodir. E não é isso que a gente quer. Nós queremos distensionar, mas para isso acontecer, é preciso haver uma compreensão de todos os envolvidos. Eu repudio mais uma vez, lamento muito um ministro do Supremo Tribunal Federal que vai ser o julgador ou que já está sendo julgador de um inquérito que está envolvendo algumas pessoas, não só deputados, por favor, envolvendo algumas pessoas, já nos classificar como organizações criminosas. Caramba, o cara já pré-julgou a gente, o próprio procurador-geral, o subprocurador-geral, já nos pré-julgou, já disse que somos uma organização criminosa. Caramba, ele tem que ouvir ambas as partes, pelo menos na democracia, as coisas funcionam assim, né? Você ouve um lado, apresenta a pessoa que está sendo alvo de investigação, e aí sim, ela apresenta as razões dela, é feito se for o caso, até uma cariação ali, e depois disso sim, uma decisão de um julgamento. A gente espera só que a gente tenha o direito de nos defendermos. Eu estou tranquilo em relação ao meu sigilo bancário, fiscal. Se quiserem quebrar o meu sigilo telefônico também, quebrem, porque eu estou tranquilo quanto a isso. Agora, eu só quero que a Constituição seja respeitada. Tá certo? Tem muita gente por aí que roubou, que matou, não teve sigilo bancário quebrado, não teve sigilo fiscal. Recentemente, agora, o cara que tentou matar o presidente Bolsonaro, os advogados que apareceram como se fosse um passe de mágica, varinha de condão, assim, plim, plim. Aí apareceram os advogados caríssimos para defender o Adélio Bispo. Caramba, o sigilo fiscal deles, o sigilo bancário, o telefônico não foi quebrado, para poder saber quem é que pagou esses caras. Então, por favor, a gente não pode ficar só batendo de um lado, tá certo? É difícil a gente ficar apanhando de um lado e oferecer o outro lado para poder bater. Eu sou cristão, mas nessa daí a gente tem que reagir. E as reações são desse jeito. Mas eu repito, manifestações de ontem, se aconteceu alguma faixa lá de artigo 142, ou o fechamento do Supremo, ou coisa parecida, já foi uma coisa muito reduzida, porque não dá para a gente poder controlar todo mundo que está participando de manifestação. Foram milhares de pessoas, né? Eu não sei nem quantas mil, mas disseram 100 mil, 100 e poucas mil, não sei. A gente tem fotos, imagens aéreas, enfim, dá para ter uma ideia da quantidade de pessoas. Mas eu vou primeiro já pedir para a Renata Agostini. O senhor sabe que aqui na CNN a gente faz o debate sempre o mais amplo possível. A Renata tem pergunta para o senhor. Antes, apenas uma correção, deputado. Veja só, quando houve a censura à revista Cruzoé, a Associação Nacional dos Editores de Revista, a Associação Nacional de Jornais, a ABI, a Abrage, diversas instituições que representam a liberdade de imprensa e os jornalistas emitiram nota conjunta dizendo que a decisão configurava censura vedada pela Constituição, cujos princípios cabem ser resguardados. No caso da
da Cruzoé. Então, inclusive, essa decisão foi derrubada. Os outros 2 veículos que o senhor citou, eles são alvos de investigações que apuram a disseminação de notícias falsas, né, e de mensagem de ódio contra os poderes. A investigação que está correndo, eles estão, sim, com sigilo quebrado e etc. Vou passar a palavra para a Renata só para restabelecer aqui um dado que é fato. Renata está sem áudio. Eu vou seguir aqui, então, deputada, até que ela consiga voltar para o senhor poder ouvir bem a pergunta. Comigo o senhor está? O senhor me ouve bem? Dani Lima, o senhor escuta? Olha, eu estou lhe ouvindo muito bem e gostaria até de pedir para você o seguinte, eu estou esperando, então, que essas demais agressões aí à liberdade de imprensa, elas sejam rechaçadas também pelas entidades aí de classe, porque realmente é a liberdade de imprensa. E falar mal de um poder, a gente tem alguns órgãos de imprensa que costumeiramente agridem o presidente Bolsonaro e nem por isso, né, tem alguma coisa, alguma investigação. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos ser justos. O Brasil terminou as eleições do ano de 2018, o Brasil terminou dividido, como já tinha terminado as eleições em 2014, também dividido. Mas não chegamos a violências na rua, não chegamos a maiores problemas. Hoje o Brasil continua dividido e nós temos que unir o Brasil. Essa é uma missão, talvez, das mais difíceis. Eu espero que a imprensa, que vocês que começaram a apresentar o excelente trabalho que a CNN... Eu assisti a CNN Internacional durante muitos anos da minha vida. Eu espero que vocês consigam somar para isso daí, fazendo o que vocês fazem sempre. Debates com metade de um lado, metade do outro. Esse equilíbrio é fundamental, tá certo? Aliás, é um equilíbrio que está faltando na Câmara dos Deputados, por exemplo. Porque o presidente Rodrigo Maia, quando ele abre as inscrições lá para os deputados falarem, infelizmente só vai mais os deputados de oposição. Não digo nem de esquerda, de oposição. E a gente não consegue ter tempo de falar. Então, esse equilíbrio é importante demais para que as pessoas que assistem vocês estão com uma audiência fantástica, as pessoas possam ter a noção para que elas construam a verdade delas, tá certo? Vocês têm esse grande papel aí. Parabéns a vocês por esse equilíbrio que vocês têm procurado manter. Obrigada. Eu acabei não fazendo a pergunta, enquanto a gente tenta restituir ali a comunicação da Renata. Eu queria saber, o senhor diz que há ali é preciso resguardar essas prerrogativas, né, do parlamentar, inclusive ali o direito mais ampliado, mais largo, né, claro, a liberdade de expressão, há essa imunidade, né, para a fala, exatamente para garantir que nenhum parlamentar seja cerceado no exercício de suas ideias. Isso veio depois da ditadura. Minha pergunta, então, para o senhor é para colegas. O senhor disse que nunca flertou com esse tipo de discurso, que flertam aí com o que eles chamam, uma ala chama de intervenção militar constitucional, né? Ou com a ideia de um novo AI-5. Alguns colegas do senhor que estão também nesse inquérito flertam abertamente com essa ideia nas redes sociais. Isso tem sido enquadrado pelo Ministério Público como crime, como atentado, né, à Lei de Segurança Nacional, que veda aí o uso de ameaça à mudança, ameaça para troca, mudança de regime vigente. A esses colegas, o senhor pediria moderação ou não? Olha, nós temos nos reunido com frequência, rara semana que a gente não tem uma reunião, e nas reuniões a gente tem procurado, sim, discutir a necessidade desse distensionamento entre os poderes. O Brasil, o país não vai ganhar com esse acirramento de ânimos. O país não vai ganhar. Agora, é importante que a gente age, que a gente entenda também que tem que haver, como eu falei anteriormente, o respeito. Sobre o que você falou, é o artigo 53 da Constituição, eu estava até puxando a Constituição aqui agora, e diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, o que eu preciso deixar claro com isso daqui é o seguinte: na minha campanha, inclusive, a gente discutiu muito tempo essa história da imunidade parlamentar. Eu acredito que ao longo desses anos passados, a imunidade parlamentar no Brasil, e vocês testemunharam muito isso, senadores, deputados, governadores, prefeitos, que cometeram crime de natureza civil e resolveram se resguardar na imunidade parlamentar para não serem processados. Recentemente, a Câmara teve que votar
o afastamento de um deputado que foi envolvido em uma situação de corrupção, e a votação acabou sendo não nominal e ele não foi afastado, tá certo? Então, eu acredito que a imunidade parlamentar, ela deva existir somente para esses casos específicos que eu estou dizendo aqui agora, que estão na Constituição. Não sou eu que estou inventando. Assim como outras pessoas, eu não estou aqui, outras pessoas quiseram dar uma redação para a Constituição, autoridades do Supremo. Eu não. Eu estou vendo e lendo para vocês o que está na Constituição. Invioláveis de palavras, votos e atos. Então, eu estou participando de uma manifestação, eu sou inviolável. É claro que eu estou lá na manifestação, mesmo que eu fale alguma coisa. Claro, vocês lembram que a Constituição foi feita para rebater ao que aconteceu no regime militar. Então, o deputado fala alguma coisa contra o governador, contra o presidente, ele é inviolável. É assim que está acontecendo. Mas até para defender algo que é tipificado como crime, deputado, de fascista, de assassino, de homicida. É um absurdo. Deputado. É um absurdo isso daí. Estão querendo acreditar agora para o presidente Bolsonaro as mortes do Covid. É um absurdo isso daí. A gente não pode aceitar isso. É claro que eu lamento muito cada morte que aconteceu até agora, das 50 e poucas mil mortes. 50 mil mortes, mais ou menos. Eu lamento demais. Mas não podemos querer acusar uma pessoa que não tem ainda essa responsabilidade, porque não foi permitido a ele adotar nenhuma medida de âmbito geral no país. Dani, quer fazer mais algum apontamento antes de passar para Brasília? Chama a Renata, a gente volta. Deputada, então vamos com a Renata Agostinho, agora sim o contrato restabelecido com ela. Ela também tem uma pergunta para o senhor, Renata. Deputado, boa tarde. Eu queria entender qual é a relação atual do senhor, do seu gabinete, com a empresa de Sérgio Lima, a Inclutec. O senhor ainda contrata os serviços da Inclutec. O que exatamente essa empresa faz para o senhor, para o seu gabinete? Olha, essa empresa ela continua contratada por mim, continua gozando da confiança nossa em relação aos serviços prestados. Deixo muito claro, esses serviços estão no meu e-mail, estão no meu site www.generalgirão.com.br, estão nas nossas redes sociais, porque o trabalho que eles fazem da construção e da manutenção da nossa logomarca, do nosso site e da nossa busca ativa em relação às publicações, e vejam, eu recebo diariamente pelo menos uma mensagem deles, com todas as publicações, com o diagnóstico da publicação feita. Isso é um trabalho de acompanhamento da atividade parlamentar que outros deputados também o fazem. Então, nós contratamos uma empresa dentro de uma pesquisa de mercado que foi feita e ela continua prestando esse serviço para mim. Agora, por favor, em nenhum momento vocês podem me acusar de fazer impulsionamento de alguma coisa, de fazer estímulo ao fechamento de nada, porque nada disso eu fiz, muito menos usando essa empresa. As publicações são feitas de minha origem, tá certo? Com a minha assessoria de imprensa, e dentro do meu gabinete somente é uma pessoa comigo, e a gente faz isso daí acontecer, e com certeza absoluta vocês não vão encontrar, vão encontrar sim, pedido de respeito, de obediência à Constituição, deputado, que algumas autoridades, não somente do Supremo, algumas autoridades possam respeitar os demais poderes. Perdão, deputado, o senhor disse que chegou a fazer uma pesquisa de mercado. Não sei se me satisfiz a pergunta. Essa empresa, ela é de propriedade de Sérgio Lima, é uma empresa, inclusive, recente nesse ramo. Houve alguma orientação para que o senhor buscasse os serviços de Sérgio Lima, que está participando ali ativamente da criação do Aliança pelo Brasil? Pesou o fato dele também prestar serviços para o Aliança? Não, veja, é que você, Renato, talvez você não tenha ouvido o começo da entrevista. Eu contratei a empresa do Sérgio Lima antes de qualquer coisa relativa ao Aliança. A nossa contratação está lá cadastrada desde o ano passado na Câmara dos Deputados, autorizada pela Câmara de acordo com as normas legais deles lá. Então, o que acontece é isso daí. Eu contratei a empresa do Sérgio Lima porque depois que a gente fez as entrevistas e consultando uma pessoa e outra, nós adquirimos com eles a confiança. E foi feito esse trabalho. É um trabalho que bastante demorado e eu confesso para vocês, eu não conhecia como é que era feito esse trabalho, porque eu nunca fui político, era um militar da reserva e que não pensava em ter necessidade de ter um site
de ter uma logomarca, de ter os meus vídeos, o meu trabalho sendo mostrado para a mídia como um todo. Talvez seja por isso, vocês, não sei se vocês acompanham, mas nesses sites aí que fazem a avaliação do ranking dos políticos, eu estou muito bem colocado ali, eu estou sempre ali entre o 20º e o 30º, às vezes até abaixo do 20º, dentro do ranking dos políticos. Isto é, a gente faz um trabalho hercúleo e não pode fazer sozinho. O desgaste é muito grande, você usar 2 celulares com WhatsApp, com contato telefônico, acessando ainda as suas redes sociais, é uma loucura. Então, a gente tem que ter alguém que nos ajude e que saiba onde você teve o seu nome citado e como que ele foi citado, para você poder se contrapor àquilo que aconteceu. Se eu estou aqui com vocês hoje, eu estou feliz que esse trabalho está funcionando bem, porque todo mundo me disse que eu tinha saído na CNN, que eu tinha saído em vários outros órgãos da mídia, e a partir daí a gente buscou o contato para que a gente pudesse, então, apresentar a nossa resposta. E, mais uma vez, eu agradeço a vocês estarem nos oferecendo esse espaço para apresentarmos a nossa versão dos fatos, para que a população que está vendo as acusações aí diminua um pouco mais. Eu estou com a minha família super aterrorizada já, com todas essas denúncias aí, essa pleiade de acusações injustas que a gente espera. E eu vejo mais uma vez, eu espero o quanto antes poder me defender. Eu não tenho os autos do processo ainda, isso é incrível. Deputado, é isso. Microfones da CNN sempre abertos, não só ao senhor, mas também a outros citados nessa apuração, nessas suspeitas. Que esse é o caminho. A gente traz aqui informação e também aguarda o direito de resposta, assim como o senhor também trouxemos a nota de outros parlamentares citados nessa investigação. Mais uma vez, deputado General Girão, do PSL, muito obrigada por participar aqui conosco. Obrigado a vocês, obrigado por esse relacionamento profissional. Eu espero que isso sirva de exemplo para muitas outras emissoras, enfim, para órgãos da mídia, para as autoridades, tá certo? Para que a gente possa estar muito bem tranquilo com a nossa democracia no Brasil.